A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop, em parceria com o CISI, Centro de Informações Socioeconômicas da Unemat de Sinop, apresentou dados de 2018 da economia e também a perspectiva para 2019. O economista Feliciano Azuaga fala sobre os dados de 2019 e 2018. A gente fez uma avaliação, tanto uma avaliação empresarial quanto a avaliação dos consumidores. A gente observou que a maior parte dos empresários tem uma visão otimista desse ano que passou, ano 2018. Só que a principal informação é que 99% dos empresários sinopenses têm uma expectativa positiva para o ano 2019. A principal expectativa dos empresários sinopenses é o aumento da ampliação dos próprios negócios, investimentos e novas contratações. Mas isso é um sinal muito positivo. Quando a gente vai para o lado do consumidor, essa visão não é tão otimista. E o principal fator que, para o consumidor, para a visão dele melhorar em relação ao ano 2019, depende de renda. E ele ainda não está sentindo ainda um aumento no poder de compra real. Eu acho que nos próximos 3 meses a gente deve ter alguns impactos das novas mudanças econômicas do país. Se a renda do consumidor aumentar, talvez esse cenário de uma melhor percepção também aconteça junto e melhore também. A colheita de soja é o principal. Eu até falo que a soja aqui no Mato Grosso é como se fosse a gasolina de um grande motor, que é o setor de serviço. O principal setor aqui da região é o setor de serviço, mas depende muito desse combustível que é a produção agrícola. A gente está observando pelos primeiros resultados das colheitas aí que não está tendo uma produtividade tão boa quanto em anos anteriores. A gente teve um problema de enchimento dos grãos aí nesse período que teve algumas intempéries climáticas. A gente tem que esperar ainda mais um mês para ver o resultado consolidado da produção agrícola do estado e isso impacta diretamente no consumo e principalmente nas vendas do setor de comércio aqui da região de Sinop. Houve uma grande oscilação, a gente observa que o ano começou bem até março, só que com aquela crise institucional da greve dos caminhoneiros, isso impactou diretamente a confiança do consumidor no empresário sinopense. Houve uma queda brusca no mês de maio, início de junho. Esse passo de desconfiança perdurou até um mês antes da eleição, com uma melhor sinalização dos agentes que disputariam a eleição presidencial, a eleição do Estado. Isso estabilizou e começou a ter uma recuperação agora na virada de novembro e dezembro. Mas essa estabilidade, ela talvez possa alterar com os primeiros impactos das alterações, tanto do governo do Estado de Mato Grosso quanto do governo federal. Tem calamidade financeira. Isso pode ser o que vai puxar para baixo a economia do Estado. A gente viu que o governo decretou, nessa semana anterior, o estado de calamidade, com mais outros 7 estados no Brasil. Então, isso deve ter um impacto diretamente no serviço público, devido ao atraso de salários. E agora a gente tem um segundo impacto, que é o impacto no não pagamento dos fornecedores do Estado do Mato Grosso. Isso pode gerar uma crise sistêmica para outros segmentos. Essa crise pode se espalhar. Mas a gente tem que aguardar ainda os próximos meses, ver se vai haver ajuda federal e se vai haver o repasse do FEX, que é o Fundo de Exportação, que o Estado do Mato Grosso tem uma dívida com o governo federal de 400 milhões. Se esse aporte adicional for repassado, talvez amenize um pouco dessa crise que está se iniciando aqui no estado de Mato Grosso. A gente fez um questionamento também na pesquisa complementar sobre qual o principal gasto do empresário sinopense. Ele apontou que, para 1/3 dos empresários, o principal gasto são os impostos. Ele sente a carga tributária dificultando o início desse ano aqui em Sinop. Quando a gente questiona para o consumidor, o principal impacto também são 2. O principal impacto é impostos. Então, IPVA, IPTU, vem o material escolar das crianças, para metade das famílias apontaram isso como um gasto importante. E a gente também tem ainda muitas famílias sinopenses com endividamento alto. Isso também está impactando esse início de ano. Mas a gente tem que aguardar os próximos meses, que parece que o ano vai ser muito melhor que 2018. Há uma confiança generalizada para os empresários de um cenário positivo, 99% aponta que o cenário é positivo. Já para os consumidores, é mais ou menos ali a metade dos consumidores. Mas é um cenário positivo. A gente espera que esse ano seja melhor que o ano passado. Os dados estão apontando para isso. Com imagens de Eder Seger, Marcos Silva para o Visão Notícias, o seu portal de informação.